Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento. Onde não havia nada, agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Que as cidades têm história, a gente pode entender que os locais que são desenvolvidos e que mais tarde são cidades, eles passaram por um processo de origem e de desenvolvimento. Eles tiveram a data em que se originou, em que foram construídas as primeiras casas, a data em que se tornou vila e que depois foi considerado cidade. Então, todo e qualquer lugar que hoje chamamos de cidade tem por trás uma história. Vocês já sabem que a gente estudou como se desenvolveu a história de Tauá. Então, é importante aqui destacar que não é só Tauá que tem sua história, mas toda e qualquer cidade. Então, conhecer a história de uma cidade é saber como ela se originou e quais mudanças ocorreram ao longo do tempo. Então, no início do capítulo, a gente vai lidar com essa parte do texto, em que diz que as cidades, elas passam por um processo de origem e que depois ela vai passando por algumas alterações, vão se construindo casas,
vão se construindo edifícios, lojas, e aí ela vai se tornando em uma grande cidade com vários estabelecimentos. Aqui nessa imagem, a gente traz a vista da Praça da Liberdade em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no ano de 1934. Observem a imagem dessa praça e agora observem a imagem ao lado. Pessoal, ao lado nós temos a mesma praça, porém é uma vista do ano de 2014. Na página 70, vocês também vão ver as imagens dessa praça. Então, observando essas imagens, quais são as diferenças? O que poderíamos observar com a comparação dessas fotos? Por exemplo, pessoal, aqui na primeira imagem, nós temos uma praça que ainda tem poucas casas ao seu redor, que não tem edifício, mas aqui a gente já tem o Palácio do Governador, não é mesmo? E na segunda imagem a gente tem também o mesmo palácio aqui ainda bem conservado, porém a gente vai ter a construção de grandes edifícios. Então, pessoal, as cidades elas começam com poucas construções e com o passar dos tempos é que elas vão crescendo, vão se tornando mais populosas. A gente vai ter muitas escolas, vai ter muitos hospitais, vamos ter muitas lojas, vamos ter circulação de muitos veículos. Então, o crescimento dessa cidade, ele tem por si só um fato que marca a sua história. Então, é importante a gente saber que esses locais, eles são desenvolvidos também com o apoio de governantes, de pessoas que detêm de muito dinheiro, porque são pessoas que investem nesses locais, que vão atrair também outras pessoas de outros locais para virem morar e, consequentemente, essa cidade se desenvolver cada vez mais. Adiante, nós vamos ver que as cidades mudam, não é? Como eu falei, elas passam por um processo de desenvolvimento. Ao longo do tempo, acontecem muitas transformações nesse espaço urbano. As cidades crescem, surgem novos bairros e o número de construções aumenta. Também são construídas ruas e avenidas. As cidades, elas são organizadas, pessoal, porque de início a gente tem um local pequeno, mas para que ela possa se desenvolver e se tornar uma grande cidade, é necessária a construção de muitas casas, não é? De muitas moradias. Mas será que essas moradias podem ser construídas de forma desordenada? Não, é necessário uma organização. Então foi por isso que surgiram os bairros, em que cada bairro vai ter aí várias ruas. Vocês sabem quais os bairros que vocês moram? Sabe o nome de sua rua? É importante que cada criança saiba. Aqui nessas imagens a gente tem a cidade de onde? A cidade de Itauá, há muitos anos atrás. E aqui a gente vai ter também a nossa cidade. Observem a diferença aqui na primeira imagem. As construções, elas eram bem mais simples. E já na segunda imagem, a gente vai ter uma cidade mais organizada. A gente vai ter o Parque da Cidade com a Lagoa, que foi uma construção feita aí no centro da cidade que antes não se tinha. É importante saber, vocês crianças que já nasceram com o Parque da Cidade, mas que antes nessa área a gente só tinha parte da natureza ali com algumas árvores e terras e não tinha construção nenhuma, entenderam? E alguns locais ou construções da cidade podem desaparecer também. Pode ser também que aconteça em algumas cidades a demolição de prédios. Aqui eu posso destacar para vocês, ali no centro a gente tinha a presença da escola Júlio Rego. Quem lembra que antes se tinha o Júlio Rego ali no centro? Depois essa escola teve de ser demolida para que fossem
para que fosse construído um estacionamento para as motos. Vocês sabem aonde fica? Então, gente, aí a nossa cidade ela teve uma alteração, ou seja, a construção da escola desapareceu e deu lugar a outro local com uma outra função, que é a de guardar as motos da população que precisa circular o centro. Aqui também o livro traz um outro exemplo também, além desse que eu dei da nossa cidade, a gente também vai ter casos de museus que são construídos a partir de uma casa que foi importante para alguém, e aí eles consideram necessário preservar esse local e dar um nome de museu e cuidar também para que seja um local visitado pela população. A gente vai ter aqui a parte do texto do livro de vocês que diz assim: mesmo que as cidades se transformem, alguns locais e construções são considerados muito importantes para determinados grupos sociais. Esses locais e construções têm um valor simbólico coletivo e são reconhecidos como patrimônios culturais. Lembram que no sábado letivo, no sábado passado da nossa aula de rádio, a gente ouviu muito sobre os patrimônios culturais? Então, os patrimônios culturais, eles fazem parte das nossas cidades. São construções antigas e que têm um valor simbólico para a população. Aqui eu trago o exemplo da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Antes, como ela era antes e como ela passou a ser depois. Observem que as alterações são poucas. Aqui a gente vai ter apenas a amplitude dessa igreja nas laterais, mas o centro dela permanece o mesmo. Ou seja, as pessoas não destruíram ela para mudar. Não, eles apenas ampliaram essa igreja, mas continuou com a mesma estrutura, o mesmo design de antes. A igreja, pessoal, ela é um patrimônio histórico-cultural para a nossa cidade. Por quê? Porque ela retrata a fé de um povo, de uma religião, que é a religião católica. Como vocês sabem, a nossa igreja católica ela foi uma das primeiras construções aqui na cidade. Então, por isso, ela é considerada um patrimônio histórico-cultural, porque de início ainda não tínhamos as muitas religiões que hoje temos, que todas são importantes, não é? Lembrem-se que a gente não pode olhar com desprezo ou preconceito um tipo de religião. Todas é importante que saibam que todas têm sua importância e cada pessoa só tem um jeito de expressar a sua fé, né? Jeitos diferentes. Então, aqui a gente traz esse exemplo. A videoaula finaliza por aqui.